Olá, sejam todos bem-vindos ao 3,5, o podcast para quem gosta de carros da Fiat. O meu nome é Jacob Paz, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui você fica por dentro da Fiat e de seus 125 anos de história, semana sim, semana não. Tem novidades, análises, segredos e toda a cultura do carro italiano, que passa pelos modelos da Fiat e também das marcas em seu entorno, reunidas sob o guarda-chuva da Stellantis. Neste episódio você vai entender por que, ao mesmo tempo que os carros elétricos atingem recordes de vendas no Brasil, o Cinquecento-e parece encalhado no nosso mercado. Haveria uma solução para mudar esse cenário? E o que a possível vinda do Seicento-e tem a ver com a oferta do Cinquecento-e no Brasil? Um episódio para ficar por dentro das possibilidades elétricas de curto prazo da Fiat no nosso país. Vamos lá? Num ano exuberante para a eletromobilidade no Brasil, as vendas de veículos leves eletrificados bateram todas as previsões e terminaram 2023 com 93.927 emplacamentos, um crescimento de 91% sobre as vendas de 2022. Os números de 2023 consolidam uma virada no mercado de eletrificados no Brasil, no rumo dos veículos elétricos plug-in, FEV e BEV. Os plug-in, que têm recarga externa das baterias, representaram 56% das vendas de eletrificados leves no ano. O volume correspondeu a aproximadamente 4,3% do número total de emplacamentos registrados em 2023. Além disso, foi o maior número da história do segmento no país. Para 2024, a expectativa é que o mercado de carros eletrificados emplaque 142 mil unidades, sendo 117.900 híbridos e 24.100 de elétricos. Janeiro foi mais uma amostra de que as vendas de carros elétricos e híbridos continuam em pleno crescimento no Brasil. Segundo números divulgados pela Associação Brasileira do Veículo Elétrico, a ABVE, foram 12.026 emplacamentos de veículos eletrificados no mês. O volume representa aumento de 167% em relação ao mesmo mês de 2023. Mesmo com a volta do imposto de importação sobre os carros elétricos e híbridos, o setor teve o melhor janeiro e o segundo melhor mês de vendas da história da ABVE. Entre os carros eletrificados, o maior destaque vai para os veículos elétricos. Foram 4.358 unidades emplacadas em janeiro, 36% do total registrado no primeiro mês de 2024. Na comparação com os números registrados no mesmo mês do ano passado, o crescimento foi de 477%. Esses são trechos de reportagens e comunicados que mostram a realidade das vendas de carros elétricos e eletrificados no Brasil nos últimos tempos. Mas não são trechos que mostram a realidade do principal representante da Fiat nessa fatia de mercado, o Cinquecento-e. Lançado no Brasil em 2021, após chegar à Europa um ano antes, o Cinquecento-e chegou com a promessa de ser sinal do futuro da marca rumo à tendência inevitável, mas sempre adiada, dos carros elétricos no mundo. Trazendo o maior nível de tecnologia entre os carros da Fiat, o Cinquecento-e é, ainda hoje, uma vitrine do que a marca pode oferecer de melhor. Mas, ainda assim, o compacto ficou longe de surfar nessa onda da eletrificação. Segundo dados da Frota Nacional de Veículos, obtida por meio do Renavan, apenas 409 unidades do Fiat Cinquecento elétrico foram vendidas desde o seu lançamento no Brasil. Os números da ABVE dizem que foram apenas 50 emplacamentos no ano passado, um número mais de 13.000% inferior aos 6.812 emplacamentos do BYD Dolphin, que não chega a ser exatamente um concorrente, mas foi o veículo elétrico mais vendido do país em 2023. E olha que ele só foi lançado em junho. Afinal, o que explica a apatia no desempenho do Cinquecento-e no nosso mercado? E mais importante, existe uma saída para ela? Eu resolvi fazer esse episódio, na verdade eu já gostaria de ter feito esse episódio há algum tempo atrás, mas recentemente eu vi um post no Instagram, inclusive eu compartilhei isso nos stories, comparando justamente o Cinquecento-e com o BYD Dolphin. E não tem como comparar, gente, é uma coisa completamente diferente. O Cinquecento-e é mais caro, sim, bem mais caro, é menor,
Mas é outra filosofia, é outra proposta de carro. Porém, ainda assim, eu acho que isso despertou de novo essa vontade de falar sobre esse assunto, porque de fato tem alguma coisa, não vou dizer de errado, mas uma coisa de estranho com a situação do Cinquecento-E aqui no Brasil. E sempre que se fala no Cinquecento-E, a primeira coisa que assusta desde o seu lançamento aqui no Brasil é o preço. O subcompacto foi lançado por R$ 239.990. Depois ele passou para R$ 255.990, caiu para R$ 224.990 e hoje custa R$ 214.990. Ele não está, portanto, entre os elétricos mais acessíveis do mercado. Pelo contrário, é possível encontrar carros maiores, como o próprio Dolphin, ou até SUVs por valores menores ou bem próximos aos do Cinquecento. O BYD custa na faixa dos 150 mil. A Peugeot chegou a oferecer o E2008 por valores entre 160 e 200 mil, depois ele já está encalhado. Um Renault Megane E-Tech hoje custa 280 mil e até a Volvo tem uma opção por 230 mil, que é a versão de entrada do EX30. É evidente que nenhum deles tem o charme ou tem a alma de um Fiat Cinquecento. E eu já disse aqui no episódio 2 do podcast como a Fiat foi extremamente feliz em imprimir essa aura a um veículo elétrico que de fato transmite alguma sensação, não é aquela coisa fria. Por outro lado, também é muito razoável o argumento de quem acha que o Cinquecento-E não vale tudo isso, especialmente por causa do seu tamanho, que não consegue atender a todas as necessidades de uma família, por exemplo. Tê-lo em casa como um carro único da família é consideravelmente complicado. Eu sei porque eu tenho um Cinquecento não elétrico, mas a gente tem um Cinquecento em casa e realmente, se você não mora sozinho, se você tem mais pessoas para carregar, se você faz viagens, é complicado porque é um carro compacto. Em termos de autonomia também, né, é um outro exemplo. São 227 km de autonomia de acordo com os padrões do Inmetro, contra 291 do Dolphin e 337 e 338 do Megane e do EX30, que estão aí em outro patamar, mas que eu trouxe para a gente ter uma noção. Ainda assim, é preciso considerar dois fatores quando se diz que o Cinquecento-E é muito caro. O primeiro deles é o seu nível de tecnologia e a lista de equipamentos, que sem dúvida não devem em nada a dos carros citados aqui. Aliás, é justamente o oposto. Muitos deles não trazem tudo que o compacto retrô da Fiat tem. Por exemplo, o Cinquecento tem teto solar panorâmico, que o EX30 só tem na versão mais cara, central multimídia de 10,25 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, uma coisa que o BYD Dolphin só tem em partes, carregador por indução, que o Dolphin não tem, sensor de estacionamento 360, que o EX30 só tem na versão mais cara, porém com câmeras, 6 airbags e um pacote completo de tecnologias semi-autônomas, bastante equiparado ao do Volvo inclusive. Tem frenagem autônoma de emergência, piloto automático adaptativo com Traffic Jam, detector de ponto cego, alerta de mudança de faixa com correção, leitor de placas, sensor de fadiga e comutação automática do farol alto. Além disso, o Cinquecento também tem serviços conectados com o Connect Me. O segundo fator é que o preço do Cinquecento-E não está caro. Na verdade, ele está muito próximo da conversão direta do valor pedido pelo modelo na Itália, onde ele é produzido. O nosso Cinquecento-E é o Icon, que atualmente não é vendido na Europa porque a Fiat fez alterações na gama do modelo. A versão que a gente tem aqui é similar à versão de entrada com todos os opcionais disponíveis na Itália para essa versão, além de dois itens que nunca foram oferecidos no Cinquecento-E Icon europeu e seguem ausentes dessa versão correspondente atual: os bancos em couro ecológicos com o logo da Fiat e o teto solar panorâmico. Esses dois itens só são vendidos na versão La Prima, que sempre foi e continua sendo a topo de linha na Europa. Pois bem, um Cinquecento-E com todos os opcionais custa 37.150 euros na Itália. E olha que eu nem estou considerando uma cor com custo adicional. Se a gente optar para fazer a comparação com a versão La Prima, que traz os itens estéticos exclusivos, além de muitos outros equipamentos, o valor vai subir para 39.150 euros. Mas vamos utilizar o valor da versão de entrada com os opcionais, ainda que não corresponda exatamente ao nosso carro, como base.
Em 2023, a menor cotação do euro ficou na casa dos 5,18, o que faria o 500e custar R$ 192.437 em conversão direta. Evidentemente, esse cenário não se repetiu muitas vezes ao longo do ano passado, e o euro chegou a custar mais de 5,60. Mas vamos considerar aqui o valor de 5,40, que é mais próximo também da cotação dos últimos meses. Nesse caso, o valor do 500e subiria para R$ 200.610. É lógico que os europeus não pagam esse preço cheio no 500e, afinal por lá os carros elétricos recebem bônus e incentivos. Então um 500e que custa 37.150 euros na tabela sai lá na Europa, na Itália, por 29.800 euros, o que o faria ter o seu preço reduzido para cerca de 160 mil na conversão direta. Essa é a grande diferença do 500e para os veículos chineses. O hatch da Fiat é produzido na Itália, em solo europeu, e carrega o custo disso no seu preço. Sem incentivos dados pelos governos europeus para amenizar essa situação, ou as benesses que financiam a própria produção dos veículos chineses, não tem milagre. O 500e é naturalmente mais caro. Mas não dá para dizer que o seu preço está fora da realidade. Quem está fora da realidade nesse caso é o Brasil, que ainda não tem uma política muito bem definida para carros elétricos. A que vai entrar em vigor vai beneficiar sim esse tipo de veículo, mas só os produzidos aqui no Brasil. Outro ponto é que sim, o 500e é um veículo caro na Europa, mas a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas, e além do preço, tem alguma outra coisa que talvez esteja pegando aí no caso do 500 no Brasil? Sim, poderia existir um outro fator impactando o desempenho dele aqui, embora não seja um fator exatamente verídico. Em outubro de 2022, um vídeo passou a circular nas redes sociais com um homem dizendo que, após 2 raspadinhas, entre aspas, no assoalho do 500e, teria que trocar todo o conjunto de baterias do carro, e que o valor a se desembolsar para isso seria de 240 mil, ou seja, praticamente o valor todo do carro naquela época, quando ele custava 255 mil. No entanto, o vídeo foi desmentido pela Stellantis na época e hoje está fora do ar. Em nota, o grupo declarou o seguinte, abre aspas, com relação ao vídeo em questão, a Stellantis esclarece que, após análises mais técnicas, identificou-se uma avaria profunda na parte inferior do veículo decorrente de sinistro, e não apenas no acabamento inferior, como as imagens iniciais sugerem. Isso ocasionou, inclusive, a quebra da tubulação de arrefecimento e consequente vazamento interno do fluido para dentro da bateria, ocasionando a inutilização da mesma. Importante ressaltar que o valor do kit da bateria está alinhado com o que se encontra no mercado de veículos eletrificados e que o áudio do vídeo não esclarece e nem é correto. A Stellantis reforça ainda que todos os seus veículos passam pelos mais severos testes de qualidade e atendem todas as normas de homologação, fecha aspas. Há de se dizer que, sim, de acordo com a matéria do Jornal do Carro, que eu vou deixar linkada nas referências, caso um veículo elétrico apresente esse tipo de dano e o novo conjunto de baterias custe mais do que 75% do valor do veículo, as seguradoras tendem a optar pela indenização total do carro. E a Stellantis não informou qual seria o valor em si do conjunto. Por outro lado, é inegável que o vídeo era no mínimo suspeito, afinal, a Fiat é uma das marcas que melhor entende as características de rodagem no Brasil. Ela trabalha essa questão desde lá atrás com o 147. Então parece bastante improvável que ela se daria ao trabalho de colocar um carro à venda por aqui, ainda mais elétrico, que poderia sofrer qualquer dano mais sério com um simples amassado de assoalho. Além disso, não se sabe qual é o caráter da fonte do vídeo. É um proprietário? É um mecânico que está falando? A pessoa por trás do conteúdo tem qualquer tipo de autoridade no assunto? E se o dano foi tão superficial assim, como que ele poderia impactar tão enormemente assim, a ponto de comprometer um sistema tão vital para o carro? Com o esclarecimento do grupo, fica bastante evidente que o vídeo era fake news ou algo do tipo, é algo que mais atrapalha do que ajuda. Porém, como ele viralizou e apareceu como notícia em diversos sites, foi compartilhado em vários grupos de WhatsApp,
até hoje é algo que pode ter algum impacto na imagem do Cinquecento E. Isso, somado ao fato de o brasileiro não valorizar os atributos de um carro pequeno, mas completo e charmoso, como é o Cinquecento, sendo incapaz de justificar o valor pedido por ele, pode ajudar a explicar por que a Fiat não conseguiu fazer o seu carro elétrico deslanchar no Brasil. Também vale dizer que o Cinquecento E está em exposição em um número limitadíssimo de concessionárias, o que restringe o poder de penetração que a rede Fiat tradicionalmente tem no nosso mercado. E isso nos leva ao questionamento: há alguma salvação para o Cinquecento E no Brasil? Antes de continuar, vamos dar alguns recados. Eu começo falando sobre a próxima entrada do Diário do Pulse, que vai sair nas próximas semanas. Se você ouve o podcast, mas não acompanha esse quadro, fica aqui o recado. Eu vou fazer um anúncio muito importante na próxima entrada do Diário do Pulse, então não deixe de ouvir. Isso vai ter consequências também para quem ouve aqui o podcast. Então, fica de olho. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal ou segue aí no seu app de podcast para não perder. Se você estiver ouvindo pela primeira vez, inclusive, também não esqueça de, por favor, curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações clicando no sininho. Isso se você estiver ouvindo pelo YouTube, claro. Se você estiver ouvindo nos tocadores, é só clicar em seguir no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music, ou em favoritar na Deezer. Isso ajuda o podcast a se manter relevante e ser encontrado por outras pessoas. Você também pode acessar bit.ly/3,5 podcast, que vai levar você ao Medium do 3,5, um espaço com todas as opções para ouvir o podcast e para encontrar posts especiais com conteúdo extra, além de links para as referências citadas neste episódio, bem como episódios relacionados e todo o acervo do podcast. E para conferir análises, notícias quentinhas, fotos, vídeos, dicas ou só coisas aleatórias sobre os Fiat, me segue no Instagram e no Facebook. É só procurar pelo @3,5 podcast. Recados dados, vamos voltar para o episódio. Bem, a primeira coisa a ser dita é que não dá para saber se a Fiat busca uma suposta salvação para o Cinquecento E no nosso mercado. O modelo nunca chegou para vender altos volumes e a ideia sempre foi trabalhá-lo exatamente como uma vitrine, um carro de imagem. Tirando alguns breves momentos na história do Cinquecento com o Brasil, como logo depois que ele passou a ser produzido no México, o modelo sempre foi uma compra bastante emocional que cativa quem é amante do estilo italiano, de um carro urbano, ágil, mas que seja também estiloso e bastante completo. Quem compra carro pensando puramente no lado racional, naturalmente tende a passar longe do Cinquecento, seja pela própria imagem, pelo seu design em si, né? Ou pelo alto custo envolvido na compra versus o que ele entrega em termos de tamanho e de espaço. Dito isso, uma possível resposta para o questionamento que eu deixei é: o Cinquecento E não precisa ser salvo e tá tudo bem, é isso aí. Porém, não me parece que esse seja 100% o caso aqui. A meu ver, existe sim um certo desconforto com o desempenho de mercado do modelo. Uma prova disso seria o fato de o Cinquecento E ainda ser vendido com o modelo 2022 em pleno ano de 2024. Além disso, ele oferece cores no site da Fiat que já não estão mais disponíveis na Europa, como o Grigio Metallizzato e o Verde Oceano. A própria versão Icon, como eu disse, não existe mais. Isso passa uma imagem ruim para o modelo e para a marca de que o Cinquecento E está encalhado no nosso mercado e que não tem nada que mude esse cenário. Uma possibilidade de fazer as coisas mudarem seria a Fiat introduzir alguma outra versão, menos equipada desse modelo. Isso enfraqueceria o posicionamento do carro, né, de imagem, dessa vitrine de tudo que a Fiat pode ter, mas talvez uma versão abaixo dos 200 mil pudesse atrair olhares e até mesmo impulsionar a versão mais cara. De repente leva o cliente para a loja, fala: olha, tem esse carro aqui, ele custa, né, menos de 200 mil, mas tem essa outra versão aqui, muito mais estilosa, muito mais charmosa, e isso acaba também ajudando a versão mais cara. Evidentemente, ainda custaria mais do que um BYD, do que um Kwid E-Tech e toda essa companhia, mas já seria uma bela diferença. Ao que tudo indica, no entanto, a Fiat não está inclinada a fazer isso. Afinal, se esse fosse o caso, ela já poderia
ter feito isso aproveitando-se da queda na demanda pelo Cinquecento-E na Europa. No mês passado, a gente teve rumores confirmados, como eu mostrei lá no Instagram do 3,5, de que a Fiat estuda voltar atrás na sua decisão de oferecer o novo Cinquecento exclusivamente com motorização elétrica. Ela está sondando fornecedores para um aumento de produção graças à introdução de versões híbridas leves, provavelmente com o motor 1.0 Firefly, que já equipa o Panda e inclusive o Cinquecento mais antigo lá na Europa, que vai sair de linha. O objetivo da marca seria aumentar a produção para 175 mil unidades por ano, sendo que em 2023 o volume de produção do Cinquecento-E não chegou nem a 78 mil carros. Foram vendidos na Europa pouco mais de 60 mil unidades do Cinquecento-E em 2023, de acordo com o Automotive News. A marca esperava produzir 90 mil carros nessa ocasião, mas uma queda nas vendas que atingiu diversos elétricos na Europa a impediu de bater essa meta. O Cinquecento-E, inclusive, nunca chegou a ter mais de 80 mil unidades produzidas por ano, como era o plano quando ele foi lançado. Com isso, os sindicatos e o governo italianos começaram a se preocupar com o futuro dos operários. E, ainda segundo o Automotive News, a Stellantis já negocia layoffs em toda a Itália que poderiam atingir até 3 mil funcionários. Então, introduzir o Cinquecento híbrido seria uma solução para trazer o volume de vendas do Cinquecento atual que vai sair de linha e, ao mesmo tempo, aumentar o volume de produção e garantir esses empregos na Itália. Sendo assim, esse seria o momento de a Fiat do Brasil negociar com a matriz algum tipo de novo lote para o Cinquecento-E e testar uma versão nova no nosso mercado, o que não aconteceu, obviamente. E aqui entra um fator muito importante. Para mim, o que a Fiat pretende fazer é mais radical. A meu ver, a marca não só estuda comercializar o Seicento-E no Brasil, como já foi noticiado pela imprensa brasileira, eu mesmo já compartilhei lá nas redes sociais do 3,5. Para mim, não é só isso. Na verdade, o que a Fiat está estudando é substituir o Cinquecento-E pelo seu irmão maior. Isso daqui é uma teoria minha, tá, gente? Não tem ainda nenhum rumor que corrobore isso, a não ser uma coisinha que me mandaram no Instagram, mas eu não posso comentar agora. Mas eu acho que sim, existe essa possibilidade e eu vou explicar qual seria a lógica disso. Bem, simplesmente o fato de que o preço de tabela do Seicento-E, o Seicento elétrico, mais barato na Europa, na versão Red, é de 35.950 euros. Sim, ele custa menos do que o Cinquecento-E equivalente ao vendido hoje no Brasil. Tudo bem, atualmente essa versão do Seicento-E não tem todo o pacote ADAS que o Cinquecento-E tem e ainda fica devendo teto solar e os bancos de couro. Mas é um carro bastante completo em termos de conectividade e traz a frenagem autônoma de emergência. Além disso, a partir de julho, todos os veículos à venda na Europa devem trazer mais equipamentos semi-autônomos de série. Então, essa realidade poderia mudar e o Seicento-E poderia chegar aqui mais completo. E ainda que a Fiat opte por trazer a versão mais cara, a La Prima, com tudo que o Seicento-E pode oferecer, inclusive um pacote ADAS semelhante ao do Cinquecento-E vendido hoje no Brasil, essa versão custa 40 mil euros, ou seja, não é nada absurdamente distante do Cinquecento-E, são ali 3 mil euros, mais ou menos 3, 4 mil euros de diferença entre um carro e outro. O Seicento-E também oferece um desempenho similar. Em ambos os carros, o 0 a 100 está na casa dos 9 segundos. Mas ele tem um ganho considerável de autonomia, são 409 km no padrão WLTP, em que o Cinquecento-E oferece apenas 320 km. No ciclo urbano, o Seicento-E pode passar dos 600 km, enquanto o Cinquecento-E fica na faixa dos 500. Além disso, o Seicento-E oferece espaço para 5 pessoas. Ele tem 4,10 metros de comprimento, mais ou menos do tamanho de um Pulse, e 2,56 de entre-eixos. O Pulse tem 2,53. Ele é 54 centímetros mais comprido do que o Cinquecento-E e 10 centímetros mais largo. No porta-malas, ele leva 360 litros, contra 185 do Cinquecento-E.
E a cartada final, o 600e, apesar de não ser vendido como SUV na Europa, é uma espécie de crossover, que poderia se passar por algum tipo de SUV no Brasil, e assim ele estaria dentro da moda do momento. Em outras palavras, ele é um produto com muito mais apelo para a realidade brasileira. Evidentemente que, por ser um carro elétrico, ele ainda seria um carro de imagem, um carro elétrico feito na Europa, que custaria ainda um pouco mais caro do que a maioria dos carros elétricos. Mas ele seria um carro de imagem com mais potencial de não parecer encalhado. E a hipótese da substituição também faz sentido, porque não haveria muita lógica manter o 500e ao lado do 600e quase pelo mesmo preço. Isso só reforçaria o quão deslocado o 500e está do público brasileiro, que não valoriza os atributos desse tipo de carro. Acredite, eu não gostaria que essa troca ocorresse, porque eu acho o 500e muito mais Fiat, como eu já disse no episódio 61. O 600e é um projeto com base da PSA e deixa isso nítido. Não tem um design tão refinado, não tem um pacote de tecnologia com origem FCA, ou seja, a central multimídia não é a Uconnect, que é muito superior. Falta um pouco daquele esmero que sobra no 500, nos detalhes do 500. É nítido que o 600e é um Fiat adaptado para um outro tipo de realidade, que é a realidade nós precisamos fazer esse carro com base em veículos da PSA. Agora, é inegável que, pensando friamente e considerando a realidade brasileira, a troca faz sentido. O 500 ainda pode ser trabalhado na versão Abarth, ou quem sabe no futuro, caso a versão híbrida de fato saia do papel, possa vir para cá com um preço mais condizente, que as pessoas não achem que elas estão gastando dinheiro à toa, vamos assim dizer. Até lá, o 600e seria um carro elétrico com um potencial de atingir mais pessoas que gostem do estilo retrô, que querem a novidade do elétrico, mas que precisam de um carro que se garanta com um modelo único na garagem. Então, o leque da Fiat, o leque de público da Fiat, aumenta consideravelmente. Seria o 600e a salvação do 500e? Eu acho que faz sentido pensar nessa lógica. E ela é ótima para quem busca mais opções elétricas no Brasil. Mas é uma perda para quem é fã do mais puro Fiat. Antes de finalizar esse episódio, eu quero ler aqui alguns comentários que eu recebi sobre a estreia do podcast da nova temporada. Lá no Instagram, o Pedro Lucas Prata falou sobre a Titano. Rapaz, eu gostei, ela não é um carro focado nas versões topo de linha das concorrentes, que tem um motor mais forte e são acima de 300 mil, mas sim nas versões básicas que oferecem menos equipamentos e motor mais fraco, como é o caso da Ranger XLS 170 cavalos e Frontier S de 160 cavalos. Sim, existe essa consideração, acho que isso está bastante nítido, que a Titano não vai conseguir brigar pelo topo do segmento, mas também a gente precisa considerar que existem opções abaixo dos 300 mil que já são bem mais potentes e que oferecem algo bem mais evoluído do que a Titano oferece. E eu acho que também é importante fazer a distinção que talvez esse ponto não tenha ficado muito claro em algumas das críticas que eu faço à Titano. Não é porque a Titano vai conseguir, se ela conseguir, vender 1.000 carros por mês e ser a quarta picape do segmento, que ela é um bom produto. Ela pode atingir esse objetivo, o que pode estar ok, mas ela também pode ser um produto ruim, mesmo atingindo esse objetivo. Porque se fosse um produto bom, ela estaria sim brigando, tudo bem, talvez não pelo topo, mas ela estaria brigando ao menos pelo pódio do segmento, o que não acontece aqui, e é óbvio que a Fiat sabe dessa limitação, por isso uma meta baixa de vendas. Beleza, conseguiu atingir essa meta? Ok, é um indício de que a Fiat poderia trabalhar nesse carro para talvez escalar o potencial dele. Mas, mais uma vez, volto a dizer, não quer dizer que a Titano é um bom produto, porque se ela alcançar aí essa meta baixa de vendas. O Augusto 2F comentou 7 de 10. A página Suvis Fiat
que também está sempre comentando, sempre participando, disse já estava com saudade do podcast, muito bom assunto. E recebi um comentário de uma pessoa do Chile, ela disse assim, não vou ler em espanhol, por favor, mas ela disse assim que no Chile as irmãs da Titano, a Shangan Hunter e a Peugeot Tracking, dão muitos problemas eletrônicos e de transmissão, além de outras coisas. Só estou aqui lendo o que mandaram, não averiguei, não fui atrás de mais informações sobre isso, mas é aqui o que a pessoa deixou o comentário. Lá no grupo da Fiat Toro, no Facebook, o Rafael Silva disse, achei fraca demais de design. O Rogério Aires disse, se a Hilux não baixar os preços, vai perder muitas vendas para essa picape da Fiat. Ok. O Juan Lopes disse, se não vier recheada de problemas crônicos, pode até dar certo. O Anderson Correia disse, quanto mais concorrência melhor, espero que seja duradouro e confiável, pois caso contrário, sem chance. De fato. O Elias Almeida disse, esperava mais, design simples, acho que a Hilux vai continuar nadando de braçada como sempre. É uma pena, o bom é ter concorrência à altura, mas não vai ser desta vez. O Júnior Meco disse, para-choque de Hilux, lanterna traseira de Ranger, lateral de Hilux, frente de Frontier e é uma salada de frutas. Adolfo Mesquita disse, só achei esse 2.2 meio fraco. Vando Jolé disse, sem dúvida vai vender bastante. Acredito que será a terceira mais vendida atrás da Hilux e da S10. O utilitário da Fiat sempre vende bem, inclusive para frotistas. O motor dela já é consolidado no mercado, o mesmo usado na van Ducato. E o Renner Vieira disse os vídeos que vi no YouTube da imprensa foram de muitas críticas à suspensão. Carro andando no asfalto pulando igual cabrito. É isso, falta um refinamento, né? Falta aquele algo a mais que a Fiat sempre coloca nos seus carros. Na Titano não tem. É ver o quanto a Titano vai conseguir superar essa meta tímida de vendas. E isso é o que vai nos dizer se ela tem potencial para ir mais longe, se ela tem potencial para de fato entrar na história da Fiat, como Strada e Toro fizeram, ou se ela vai ser simplesmente um produto passageiro para aproveitar uma oportunidade de mercado. Eu agradeço a todo mundo que ouviu o podcast, que comentou, que engajou aí com essa estreia da 5ª temporada. Por hoje foi isso, e você, o que você acha da minha teoria? Você acha que o 600e no lugar do 500e faz sentido? Ou qual seria uma outra solução que você proporia para dar um novo gás às vendas do modelo elétrico da Fiat no Brasil? Deixa aí nos comentários, me manda uma mensagem. Obrigado, um abraço e até a próxima, ou no @3,5podcast nas redes sociais.